Vamos dar sequência aí à nossa apostila 3. Para quem não viu a aula anterior ainda, pessoal, nós trabalhamos nessa primeira aula da apostila 3 alguns conceitos a respeito de camadas que compõem o nosso planeta Terra. Vimos lá sobre o manto, sobre a crosta, sobre o núcleo terrestre. Vimos sobre os tipos diferentes de rochas, vimos sobre o ciclo das rochas e vimos também a respeito de estruturas geológicas. Hoje o nosso tema são as eras geológicas. Mas o que tem a ver as estruturas geológicas com isso? Vou pegar como gancho da última aula, pessoal. Nós paramos exatamente aqui, ó. Estão vendo aí? Paramos exatamente nessa tela, certo? Nós vimos as 3 grandes estruturas geológicas, né, pessoal? Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, os dobramentos modernos. Sobre o dobramento moderno, pessoal, o porquê que recebe esse nome tem a ver mesmo com dobramento. A gente vai ver mais para frente o porquê. Eu vou trazer algumas fotos para vocês, tá? Mas o que tem que mais chamar a nossa atenção para linkar com a aula de hoje, pessoal, é isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Uma escala de tempo, pessoal. É uma escala de tempo pouco usual por nós, né? Por quê? Porque se você bater 4,5 bilhões de anos, 2,5 bilhões de anos, 570 milhões, 250 milhões, 65 milhões. Galera, nós não utilizamos essa unidade de tempo, certo? Por quê? Porque essa escala de tempo é o chamado tempo geológico e nós utilizamos o chamado tempo histórico para contar sobre a nossa vida, sobre os nossos feitos, sobre a história da humanidade. Tem uma diferença grande entre os dois, tá? Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Quando nós falamos, pessoal, em tempo geológico, nós estamos falando daquele tempo que nós acabamos de ver agora naquela reguinha graduada, que se refere ao processo de surgimento, ao processo de formação, de transformação do nosso planeta, pessoal. E isso aí realmente demanda muito tempo. Supõe-se que o nosso planeta ele tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, que não é pouco, certo? Mas qual é a diferença do tempo geológico com o tempo histórico? Galera, o tempo histórico ele vai fazer referência ao surgimento das civilizações humanas, ou seja, a capacidade que os humanos tiveram a partir da comunicação escrita. Moçada, nós estamos falando aí de tempo histórico, quando muito aí há 5, 6, 7 mil anos. 5, 6, 7 mil anos. Tempo geológico, nós estamos falando de bilhões de anos. Nossa, professor, é difícil de pegar essa ideia, né? Até certo ponto, sim. Mas vamos fazer um comparativo, pessoal, para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Acompanha comigo, ó, esse desenho do lado. Vocês vão imaginar comigo, pessoal, que isso seja um relógio. E esse relógio, ele esteja marcando exatamente um dia, 24 horas, certo? Se nós imaginarmos que isso daí seja a história do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos expostos em 24 horas. Então, vamos pegar toda a história da Terra e comprimir em 24 horas. Então, vamos começar ali com meia-noite, certo? 0 hora. É o início, ok? Então, 24 horas, perfeito? Se a história da Terra, pessoal, fosse resumida em 24 horas, dá uma olhadinha nisso, aqui do lado, ó. A origem da vida teria sido às 4 horas da manhã. As primeiras algas unicelulares teriam surgido só às 2 da tarde. Olha isso, pessoal. Perceba que funciona como se fosse um relógio, tá? Ó, 4 horas da manhã, a origem da vida. 2 horas da tarde, as primeiras algas unicelulares. A reprodução sexuada, pessoal, só teria chego aí às 18 horas, às 6 da tarde. Às 9, quase 10 horas da noite, as primeiras plantas terrestres. Os dinossauros faltando 5 minutos para as 11 da noite. E o ser humano, pessoal, às 23h58. Ou seja, se nós pensarmos na história do nosso planeta em 24 horas, o homem acabou de surgir, pessoal. O homem surgiu às 11h58, quase 11h59, faltando 1 minuto aí para dar essas 24 horas. Ou seja, quando nós falamos em tempo histórico, nós estamos falando de uma pequena fração do tempo geológico, pessoal. Porque o tempo geológico conta aí toda a história do nosso planeta. O tempo histórico é só a história da humanidade, tá? É uma pequena fraçãozinha, 1 minuto em 24 horas, ok?
Nossa, professor, mas eu tenho uma tabela aqui na página 31. Realmente, pessoal, vocês têm uma tabela na página 31. Só vou ensinar rapidinho como que vocês leem ela. Ok? Ó, olha ela do lado aí. Reconheceram? Pois bem, pessoal, na primeira coluna lá do lado esquerdo, nós temos as eras geológicas. É por ali que você vai guiar o seu estudo. Por exemplo, ó, para efeito de colocar aqui no slide, não caberia ela completa. Vocês viram que a letrinha está pequenininha, pessoal? Então, eu vou só subdividir. Essa partezinha azul, eu estou colocando aqui embaixo. Ó. Olha aí, ó. Só essa primeira parte, nós temos duas grandes eras. Nós temos a era pré-cambriana e temos a era paleozoica. Pessoal, pré-cambriana, tá aqui, ó, uma cor diferente para vocês verem. É no pré-cambriano que nós temos, por exemplo, ainda um período com ausência de vida, temos aí a formação das rochas magmáticas, temos aí a formação dos escudos cristalinos, olha eles aí, pessoal, dos escudos cristalinos. Detalhe, pessoal, 2 bilhões de anos atrás. Muito tempo, né? Pois bem, nós temos mais uma era geológica aí, que é a Paleozoica, onde nós tivemos surgimento dos primeiros peixes, dos primeiros répteis, primeiras florestas, que acabaram sendo soterradas ali nas bacias sedimentares para dar origem ao petróleo, rochas sedimentares. Então nós temos tudo isso no Paleozoico, ó, 600 milhões de anos atrás. Só percebam, pessoal, que da fasezinha ali, ó, do pré-cambriano, que está na cor verde, embaixo, a Paleozoica, já se passaram ali mais de 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos, certo? Agora vamos aí, ó, dar uma olhadinha aqui embaixo. Olha o que aparece na era paleozoica, galera. As chamadas bacias sedimentares, mais uma estrutura geológica que nós vimos na aula passada, que é o link com essa aula. Lembra que eu falei para vocês? Pois bem, ó, dando sequência aqui nessa planilhinha de tempo geológico, novamente destaque para as eras, tá? Vamos agora pegar a parte de cima, a parte mais recente. Nós temos aí mais duas eras. A era Mesozoica, como vocês podem ver no detalhe aí, e a era Cenozoica. Mesozoico, pessoal, nós temos o início da deriva continental, ou seja, quando os continentes começam a se separar, tá? Surgimento dos primeiros mamíferos, aves, répteis gigantescos, vulgo, conhecidos aí como dinossauros, certo? Grandes florestas, rochas sedimentares se formando, rochas vulcânicas, reserva de petróleo, tá, pessoal? Isso aí, ó, 220 milhões de anos até 135 milhões de anos atrás, tá? E essa última era mais próxima de nós aí, pessoal, ou seja, aí de 70 milhões de anos para cá, nós temos a era Cenozoica. Pode ver que ela também se divide, né, pessoal? A era Cenozoica, ó, Paleoceno, Eoceno, Ligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e o Holoceno. O Holoceno seria aí os últimos 11 mil anos, né? Quando nós temos aí o surgimento do ser humano, né, pessoal? Ocorrem glaciações, aparecimento do homem, formatação dos continentes e o surgimento ou soerguimento dos chamados dobramentos modernos. Olha aí, galera, a última estrutura geológica nossa. Percebam, pessoal, que aí não tem muito o que fazer, tá? Você tem que pegar essa apostila da apostila 3, pegar essa página 31, dar uma lida nessa planilha, nessa tabela do tempo geológico, para ver a diferença entre essas eras, o que foi acontecendo, a diferença entre os anos, né, pessoal? Porque se você pegar só essa Cenozoica, você tem aí 70 milhões de anos. Então, os últimos 70 milhões de anos estão aí numa única era, chamada Era Cenozoica, tá? O período, que você pode ver aqui, ó, período do Holoceno, os últimos 11 mil. Perceba que o tempo decorrido aí está multiplicando por 1000, tá? Então, por isso que está 11, eu estou falando 11 mil. O homem, pessoal, apareceu aí no Holoceno, cara, nos últimos 11 mil anos. Então, aí, moçada, nós temos que analisar um pouquinho essas eras, perceber quais foram os processos preponderantes aí na geologia, na geomorfologia do planeta, tá? E não tem muito o que fazer, pessoal. Essa aula tem que pegar para ler mesmo essa planilhinha, essa tabela e destrinchar um pouquinho esses acontecimentos, ok? O mais importante do que eu falei para vocês é conseguir compreender a diferença entre o tempo geológico e o histórico. E perceber que se a história da Terra está concentrada, se a gente conseguisse concentrar ela em 24 horas, o homem surgiu aí às 11h59. Ou seja, nós somos muito recentes no nosso planeta, ok? É por isso que quando nós falamos em tempo histórico, nós estamos falando de 1 minutinho
em 24 horas de toda a história do nosso planeta. Perfeito, galera? Fico à disposição para dúvidas. Por favor, me procurem, tá? Estou à disposição no chat, redes sociais. E até a próxima aula. Abração para vocês.